O que é câncer? Câncer é um termo que abrange mais de 100 tipos de doenças malignas que têm em comum o crescimento desordenado de células, que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos à distância. Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores que podem espalhar-se em várias regiões do corpo. Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos de células do corpo. Quando começam em tecidos epiteliais, como pele ou mucosa, são denominados carcinoma. Se o ponto de partida são os tecidos conjuntivos, como osso, músculo ou cartilagem, são denominados sarcomas. Outras características que diferenciam os diversos tipos de câncer entre si, são a velocidade de multiplicação das células e a capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou distantes, conhecida como metástase. Como surge o câncer? O câncer surge a partir de uma mutação genética, ou seja, de uma alteração no DNA da célula que passa a receber instruções erradas para as suas atividades. As alterações podem ocorrer em genes especiais, denominados proto-oncogenes, que a princípio são inativos em células normais. Quando ativados, os proto-oncogenes tornam-se oncogenes, responsáveis por transformar as células normais em células cancerosas. O câncer anal ocorre no canal e nas bordas externas do ânus. Os tumores malignos surgem em diferentes tipos de tecidos, sendo o carcinoma epidermoide, responsável por 85% dos casos. O câncer anal é raro e representa 1 a 2% de todos os tumores coloretais. O câncer de bexiga atinge as células que cobrem o órgão e é classificado de acordo com a célula que sofreu a alteração. Existem 3 tipos: carcinoma de células de transição, carcinoma de células escamosas e adenocarcinoma. O câncer de boca, também conhecido como câncer de lábio e cavidade oral, é um tumor maligno que afeta lábios, estruturas da boca, como gengivas, bochechas, céu da boca, língua, principalmente as bordas, e a região embaixo da língua. É mais comum entre homens acima dos 40 anos, sendo o 4º tumor mais frequente no sexo masculino na região sudeste. A maioria dos casos é diagnosticada em estágios avançados. A parte posterior da língua, as amígdalas e o palato fibroso fazem parte da região chamada orofaringe, e seus tumores têm comportamentos diferentes do câncer da cavidade oral. O câncer do colo do útero, também chamado de câncer cervical, é causado pela infecção persistente de alguns tipos de papilomavírus, HPV. O útero é um órgão muscular onde o feto se desenvolve. O câncer do corpo do útero pode se iniciar em diferentes partes do órgão.
O tipo mais comum se origina no endométrio, revestimento interno do útero, e é chamado de câncer de endométrio. O sarcoma uterino é uma forma menos comum de câncer uterino, que se origina na musculatura e no tecido de sustentação do órgão. O câncer de estômago também é chamado de câncer gástrico. O tipo adenocarcinoma é responsável por cerca de 95% dos casos de tumor do estômago. O câncer de fígado pode ser de dois tipos: primário, que começa no próprio órgão, e secundário ou metatástico, quando tem origem em outro órgão e com a evolução da doença atinge também o fígado. O tipo secundário é mais frequentemente decorrente de um tumor maligno no intestino grosso ou no reto. O câncer de intestino abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso, chamada cólon, e no reto final do intestino, imediatamente antes do ânus, e ânus. Também é conhecido como câncer de colo e reto ou colo retal. O câncer de laringe ocorre predominantemente em homens acima de 40 anos e é um dos mais comuns entre os que atinge a região de cabeça e pescoço. Representa cerca de 25% dos tumores malignos que acomete essa área e 2% de todas as doenças malignas. A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos, geralmente de origem desconhecida. Tem como principal característica o acúmulo de células doentes na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais. O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam formando um tumor. Há vários tipos de câncer de mama, por isso, a doença pode evoluir de diferentes formas. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem mais lentamente. Esses comportamentos distintos se devem à característica própria de cada tumor. O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. Como destacado, câncer é o nome dado ao conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células. Então, eu vou estar encerrando por aqui os tipos de câncer, mas destacando que esse material que eu estou transmitindo para vocês é do Instituto Nacional do Câncer, que a sigla é INCA. Sou grata a todas as pessoas que me acolheram em minhas demandas na dinâmica de ser portadora de um câncer e que possamos estar sempre divulgando conhecimento científico sobre o câncer e tantos outros demandas de saúde a respeito da Covid-19. Gratidão.